Antes da gente começar essa aula sobre heredogramas, eu quero te contar que nós temos um curso completo de genética, o Dominando a Genética, para você nunca mais sofrer com essa parte da biologia. O curso é composto de 6 apostilas e mais de 120 resoluções e exercícios de maneira instrutiva. A gente vai aprender a genética botando a mão na massa, construindo o exercício junto com o professor. Eu tenho certeza que você vai gostar e se você ficou interessado, tem um cupom de desconto por tempo limitado. É 15% de desconto no cupom que está listado aqui na nossa descrição. Dado o recado, bora para a aula. Bora conversar então a respeito de heredogramas, as famosas árvores genealógicas. Dentro dessas árvores genealógicas, normalmente a gente está interessado em uma ou mais características e a gente aponta graficamente essas características dentro dos indivíduos dessa família. É importante que você pense, tá? Dentro da nossa construção da aula aqui, que nem sempre essas genealogias são de seres humanos, são de animais, pode ser até de plantas, como já apareceu em prova do Enem. Então, vamos pensar no seguinte, ó, nós temos uma representação gráfica e nessa representação gráfica nós temos uma simbologia. Todos os indivíduos marcados como quadradinhos serão marcados como indivíduos machos, beleza? As bolinhas são as fêmeas. Se liga, né, que o quadradinho e o bolinha tem a ver com o formato do rosto. Quando eles resolveram estabelecer esse padrão, eles acharam que homens, em geral, vão ter um rosto um pouco mais quadrado do que as mulheres, e aí atribuíram bolinha e quadradinho, beleza? Então, machos e fêmeas. Aí, toda vez que a gente tem um quadradinho ligado a uma bolinha, aqui na horizontal, nós temos uma união. Muitas vezes a gente ensina, assim, na sala de aula, tem um casamento. Mas, gente, não é um casamento, tá? Porque em bichos, por exemplo, não existe casamento. Então, a gente está falando de uma união. E essa união pode gerar filhos, que a gente pode também chamar de prole. Então, muito cuidado com esse termo. O que é a prole? A prole são os filhos de uma união. Então, filhos ou prole, ó, desce. E aí nós temos novos indivíduos. Quando você tiver uma união marcada com 2 risquinhos, nós temos a famosa união consanguínea. Isso quer dizer o quê, prof? Que esses seres são parentes de alguma forma. Normalmente primos, mas pode ser tio com sobrinho, pode ser sobrinho com tia. Parece meio estranho, né? Isso porque a gente sempre pensa em seres humanos. Mas, por exemplo, em cães, não existe problema algum da gente ter uma união de um tio com a sobrinha, tá? A gente só não chama tio e sobrinha, mas é importante que você entenda que nós temos aqui uma consanguinidade. E toda vez que existem heranças recessivas escondidas na família, quando você tem uma união consanguínea, você aumenta a chance disso aparecer na prole. Por exemplo, imagine que o seu avô lá tem um azinho que causa uma doença. Um azinho. Maravilha. Só que esse azinho está escondido, porque ele é azão-azinho. Teu avô é azão-azinho. Só que faz de conta que ele passou esse azinho para uma filha, passou o azinho para um outro filho, e aí esses filhos tiveram filhos também, que no caso são os netos desse avô, e eles carregam esse azinho. E aí pode acontecer desses primos ali, ó, terem uma união, um azinho vem de um lado, um azinho vem do outro, e surge uma característica inesperada, uma coisa que estava escondida dentro da família, proveniente de um único alelo que veio do avô ou da avó. Isso é interessante. A consanguinidade aumentam as chances de a gente ter doenças recessivas escondidas aparecendo nos indivíduos filhos dessa união, beleza? Aí continuando, nós temos uma representação também para gêmeos univitelínicos, que são os famosos gêmeos idênticos. A gente puxa um risquinho aqui, ó, e em vez de fazer uma barra horizontal, a gente faz um triângulozinho, e aí a gente conecta esses 2 filhos. Vamos lembrar que gêmeos idênticos sempre serão do mesmo sexo. Se os 2 são meninos, né, ou são 2 meninas, independentemente a gente vai colocar um risquinho aqui no meio, isso não representa uma união, tá? Para identificar que são gêmeos idênticos. Quando os gêmeos não são idênticos, bivitelínicos, cuidado, porque a gente pode ter bivitelínicos de sexo diferente ou de sexo igual também, gêmeos não idênticos, um menino e outro menino não idêntico. E aí a gente não coloca o símbolo da união aqui, ó. A gente não coloca o tracinho ali no meio para representar a bivitelinidade. Beleza? Quando a gente tem raramente um símbolo cortado, é uma pessoa ou um indivíduo que entrou em óbito, morto, e aí nós temos também esse losango. Losango é quando a gente tem uma situação que a gente não sabe o sexo do indivíduo. Por exemplo, imagine que
uma pessoa está grávida e aí aparece na genealogia dela já o filho que está na barriga dela. Só que ela ainda não descobriu o sexo da criança. Não sabe se é um menino ou se é uma menina. A gente pode representar esse indivíduo com um losango, o sexo não conhecido. Ou às vezes em genealogias, né, a gente tem informações parciais a respeito de uma família. Ah, sabe-se que a fulana lá teve 3 filhos, mas não sabe se foi menino, se foi menina, só sabe que são 3 filhos. E aí a gente pode representar aqui como losango, beleza? E aí por último, é importante se lembrar que todos os indivíduos que estão pintados a gente chama de afetados. Cuidado, tá? Não quer dizer necessariamente que ele tem uma doença. A gente pode fazer uma genealogia representando olhos azuis. E aí todo mundo tem olho azul, eu vou pintar. São pessoas afetadas por essa característica. Olho azul não é uma doença, ok? Então cuidado. Ah, é o doente? Não, a gente chama de afetado. Quando está pintado, afetado. Quando não está pintado, não afetado. Beleza? Agora vamos para o nosso exercício. Antes da gente resolver o exercício, eu preciso fazer algumas considerações aqui com vocês. Eu vou apagar esse lado do quadro e a gente vai fazer essa resolução junto. Olha o que você está enxergando aqui, ó. Dentro de genealogias, a gente tem, além desse código todo de símbolos e tudo mais, a gente tem uma representação importante em linhas. Cada linha representa para nós uma geração. Você está vendo aqui, ó, nesse exercício, 4 gerações representadas. Você tem lá, sei lá, o vovô, os filhos, os netos e os bisnetos. Beleza? Gerações. E aí, normalmente, os indivíduos são numerados, começando sempre do 1. Tá? Então, você tem a linha 1 aqui, a geração 1, em números romanos, e em números arábicos, 1 e 2. E aí, você volta aqui para o começo. Geração 2, indivíduo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Dito isso, vamos dar uma mudada no nosso quadro e a gente já continua essa resolução. Gente, vamos lá então para o nosso heredograma e aqui você vai aprender a parte mais importante da nossa aula. Aqui você vai ter a regrinha mais importante para você resolver esse tipo de problema. Vamos lá. Questão da UEFS, estadual lá de Feira de Santana. Beleza, nós temos aqui, ó, a partir do heredograma ilustrado de uma família em que há indivíduos não afetados e afetados, à luz das leis mendelianas, é correto afirmar que... Então, vamos lá. É correto afirmar o quê? Gente, olha só, primeira coisa importante que você tem que flagrar. Ele está falando de leis mendelianas. Se ele está falando de leis mendelianas, a gente não está falando nesse momento aqui, ó, de herança sexual. O Mendel não trabalhou com heranças sexuais, que é um assunto que a gente vai ver lá na frente. Não te preocupa agora com doença ligada ao cromossomo X, doença ligada ao cromossomo Y, doença influenciada pelo sexo. Nada disso está aparecendo aqui porque ele está falando sobre leis mendelianas. E nesse caso ele está falando da primeira lei de Mendel, assunto que a gente já viu na aula anterior. Então o que você tem que sacar? Quando a gente tem uma situação de primeira lei de Mendel, quando a gente está falando de genética simples, o que você tem que procurar de cara dentro do nosso heredograma? Você tem que procurar pais iguais que têm um filho diferente, ou mais filhos, mas pais iguais com um filho diferente. Olha só, nosso primeiro casal, os pais são diferentes entre si. O nosso casal aqui, ó, são pais iguais e tem um filho diferente. Opa, descobriu coisa importante. Pais iguais que têm filhos diferentes. Aqui os pais são diferentes. Então, achou pais iguais com filhos diferentes? Achei. Então você vai fazer o seguinte, os pais que são iguais, você vai colocar para eles azão, azinho. E o filho que é diferente, azinho, azinho. O que eu quero que você fique esperto? Se a gente tiver uma situação inversa daquilo que a gente viu ali, ó. Você tem aqui, ó, pai e mãe iguais e eles têm um filho diferente. Professor, é a mesma coisa, né? Só que aqui, ó, os pais não são afetados e o filho é. Mesma coisa aqui, ó. Só que aqui a gente vai ter pais afetados e o filho não. Qual que é a regra? Você vai colocar azão, azinho, azão, azinho para os pais que são iguais e você vai colocar azinho, azinho para o filho que é diferente. O que você consegue descobrir com essa regrinha? O tipo de herança. Nesse caso, que não é o do nosso exercício, quando você coloca azão, azinho para os pais que são iguais e bota azinho, azinho para o filho que é diferente, você percebe o seguinte, que o indivíduo que não está pintado, ou seja, aquele que não é afetado pela característica, tem a característica recessiva. Ou seja, a característica, que pode ser uma doença, por exemplo, ela é de caráter dominante.
Nesse caso, não. A nossa doença, a nossa característica, ela é de caráter recessivo, porque o azinho veio parar no indivíduo pintado. Então, primeira coisa importante, é uma herança, ó, herança recessiva. Beleza? Descobrimos isso com pais iguais e filho diferente. Se fosse aqui, opa, daí a herança era dominante. Herança dominante. O que eu recomendo para vocês que estão ainda começando aí na genética? Cara, descobriu ali, tenta colocar o genótipo de todo mundo, tá? De todo mundo que você conseguir, coloca. Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Todos os indivíduos que estão pintados vão ter que ser azinhazinho, porque se esse é azinhazinho, os outros têm que ser também. Então você coloca azinhazinho para vovó aqui, coloca azinhazinha aqui, coloca azinhazinha aqui, coloca azinhazinha aqui. Maravilha? Aí tem indivíduos que você não consegue descobrir. Alguns talvez você consiga, mas o resto aqui, ó, azão, alguma coisa, azão, alguma coisa, azão, alguma coisa. Professor, eu tenho como afirmar algum assim, ó. Gente, olha só. Quando você olha para esse indivíduo, algumas coisas você já começa a perceber. Essa mulher, ela é azão, porque ela não está pintada. Mas aí, ó, azão alguma coisa. O que ela vai ser? Se a mãe dela era azinho, obrigatoriamente ela tem que ter herdado azinho, porque a mãe só tinha azinho para mandar. Então, essa mulher não é alguma coisa. Ela é azão, azinho. Maravilha. Agora, esse indivíduo aqui, azão alguma coisa, eu não sei, não tem os pais dele, mas tem os filhos. Tem os filhos dele ali. Se esse indivíduo aqui é azinho, um azinho tem que ter vindo da mãe, o outro obrigatoriamente tem que ter vindo do pai. Então, corrija ali. Ah, legal. E esse indivíduo? Bom, esse é um problema. Por quê? Porque esse indivíduo aqui, ó, você sabe que ele é azão, mas você não sabe se ele é azão ou azinho, porque não tem filhos dele. E os pais não ajudam, porque, ó, pode ter vindo um azão do pai e um azão da mãe, seria azão. Ou pode vir um azão do pai e um azinho da mãe. Ou pode vir um azinho do pai e um azão da mãe. E aí? Esse aqui vai ficar em aberto. Beleza? Vou deixar aí como exercício você tentar descobrir o genótipo dos outros. Maravilha? Vamos lá. Então, a partir do heredograma, marque a alternativa correta, letra A. O indivíduo 2, 1 é homozigoto. Cadê? 2, 1 é homozigoto? Não, ó, é heterozigoto. É homozigoto nada. Então tá errado essa primeira. Tá, vamos lá. Errado. Deixa eu ver, posso pegar um giz de uma outra cor, né? Para não confundir vocês. Então, pegar um vermelhinho aqui, ó. Aqui, tá? Letra B. A probabilidade de 3,2 ser heterozigoto é de 67%. A gente tem um vício muito ruim em genética, que é achar que todas as probabilidades vai dar 25, 50, 75, aí olha, 67%, jamais, professor, tá errada essa. Vamos pensar um pouquinho? Ele está falando do indivíduo 3,2, ó, 3,2 é esse aqui, justamente aquele indivíduo que eu não sei quem é. Como é que eu faço esse tipo de exercício? Você tem que pensar nos pais. Bom, os pais, vamos colocar aqui, ó, é o indivíduo 2,1 que cruzou com o indivíduo 2,2. Como é que eu faço esse cruzamento? Faz um chiqueirinho. O indivíduo 2,1, você sabe que é azão, azinho. O indivíduo 2,2 também é azão, azinho. Aí você cruza. Vai dar azão, azão, né? Azão, azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Só que tem um detalhe importante. Você já tem certeza absoluta que esse indivíduo aqui, ó, não é azinho, azinho. Por que eu tenho essa certeza? Porque senão ele estaria pintado. E ele não está. Então ele não é azinho, azinho. E aí, teacher, você vai tirar fora essa possibilidade. E agora você vai ler a questão de novo. A probabilidade de 3,2 ser heterozigoto é de 67%. Gente, no original da questão estava escrito aproximadamente 67%. Mas como assim, teacher? Olha a chance dele ser heterozigoto. 2 no total de 1, 2, 3. 2 terços, que é igual a 66,666%.
daria 0,666666, né? Eu já coloquei em porcentagem. Isso aqui é aproximadamente 67%, né? Então, essa é a nossa resposta. Vamos para a letra C? O gene responsável pela expressão da característica é o holândrico. Senhor, não sei. Eu ia marcar essa, porque eu não entendi as outras. Pois é, mas não vai marcar isso aqui, não. Holos, do grego, é total. Andro é relativo ao sexo masculino, tá? Andro é relativo. Lembra de androceu, gineceu lá nas plantas? Andro é relativo ao sexo masculino. O que está querendo dizer aqui, ó? Que essa herança é totalmente masculina. As heranças totalmente masculinas são aquelas que estão ligadas ao cromossomo Y, que elas não podem ocorrer em mulheres, tá? Porque só os homens vão ter, isso biologicamente falando, só os homens terão o cromossomo Y. Sacou? Então, essa herança, ela afeta mulheres também. Ela com certeza não é holândrica, tá? Errado. D. O indivíduo 3,8 é homozigoto dominante. Será? Cadê o 3,8? Tá aqui, ó. Pá. Beleza. E aí, teacher? Gente, esse indivíduo aqui, ó, ele vai cair na mesma situação do indivíduo 3,2. É a mesmíssima coisa. A gente sabe que ele é azão, mas não sabe o que ele tem depois. Ele pode ser azão com azão ou pode ser azão com azinho. Então, a gente não tem como marcar a letra D, claro, porque a resposta é a letra B, né? Letra E. O indivíduo 4,1 pode não possuir o gene responsável pela expressão da característica. Cadê o 4,1? Tá aqui, ó. Esse indivíduo pode não possuir? Deixei por último, não coloquei o genótipo dele aqui de propósito. Presta atenção, ele não tá pintado, né? Então ele tem o azão. Só que o pai dele é azinho. Então, obrigatoriamente, esse pai mandou o azinho pro filho. Então, obrigatoriamente, ele tem o azinho, ele tem o gene que causa essa característica. Não expressou nele, porque ele tem o azão junto, mas ele tem, sim, o alelo recessivo com ele. Maravilha? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e fica aí para o nosso recado final. Eu tô aqui para reforçar o curso Dominando a Genética. Você não precisa mais sofrer com genética na sua vida. O link para o curso está na descrição e o cupom de desconto também. Até logo!